Salvador, me ouve, MC? Boa tarde. Tô escutando, Bate. Da hora, parceiro. Boa tarde. Tranquilo? Desculpa a demora para chegar aí, é que nós acertamos isso em cima da hora e aqui da Barra Funda, em São Paulo, até onde você tá, levou um pouquinho de trânsito, mas agora você vai ter totalmente, nós estamos ao vivo, são 6h30, para que você fale a tua versão, para que você fale a tua verdade, em respeito aí às pessoas que seguem o teu trabalho e que gostam de você. Minha primeira pergunta para você, ô Salvador, é a seguinte: o que acontece naquela viatura? Vou começar do fim, ok? Depois você pode retornar para o início. O que acontece dentro da viatura quando a porta é fechada e você é colocado no camburão? Ô Luiz Bate, só um minuto. Antes de cortar a sua linha de raciocínio, eu só queria, pedir uma coisa antes de começar a entrevista, certo? Digamos assim, uma condição, tá ligado? Que é o seguinte: eu quero ter a oportunidade de falar um pouco sobre meus ideais, sobre minha música, pelo fato de você ter falado da minha música ao vivo, tá ligado? Ter questionado o nosso pensamento. Eu escutei você falando sobre aquele papo, de às vezes nós só enxergar um lado. Às vezes eu não enxergo o que você vive, às vezes você não enxerga o que eu vivo. Então eu quero ter a oportunidade de falar isso, nem que seja no final da entrevista, falar um pouco sobre o meu trabalho. Okay. Tranquilo? Se eu puder, aí nós pega a entrevista daquele jeito, entendeu? Vai poder sim, te dou minha palavra. Agora me diga, o que acontece quando Demorou, a porta da viatura é fechada? Até então, depois que a porta da viatura fechou, não houve nenhum erro dos policiais, não fizeram nada comigo. Me levaram, eles foram até o pronto-socorro para poder falar sobre os machucados deles, né? Que só isso, depois me levou para delegacia. Mas entendeu? Quando eles fecham a porta... Não me agrediram, não dentro da delegacia. Mas você fala no momento lá, você fala? Não. Quando a porta da viatura é fechada... Eu pensei que você estava falando quando eu fui conduzido. Quando a porta da viatura é fechada, parece ser uma conversa dos policiais assim: machuca a mão dele, machuca o rosto dele. Você entendeu? O celular da sua namorada continuou gravando. O celular, ele... Tranquilo, só que é o seguinte: esse celular, ele foi na outra viatura, que foi a viatura dos policiais que me agrediram. Os dois policiais que me conduziu foi outros policiais, entendeu? Eu tava em outra viatura nesse momento. Certo. E você foi agredido? Você fala antes ou durante tudo que aconteceu, eu fui agredido com certeza. Só que depois não. Depois que eu fui conduzido, não fui agredido em momento algum. Mas o que aconteceu? Foi no sábado isso, sábado à tarde. Você estava na casa de quem? Como é que começou toda essa confusão até que a polícia chegasse? Contar a história toda? Pode ficar à vontade. Foi o seguinte: a gente ia fazer um jogo de futebol beneficente na favela do Paraisópolis para arrecadar a cesta básica para a comunidade. Isso, se você olhar e procurar no meu Instagram, na sede já estava anunciado. Nós já estava a semana inteira divulgando. O jogo ia acontecer 1h da tarde. Amigos do Salvador da Rima contra amigos do MC Brinquedo, ok? Até então a gente estava parado naquele local ali, que é no Jardim das Oliveiras, que fica um pouco abaixo do Morro do Piolho, que é a quebrada que eu moro desde meus 8 anos de idade. Aí a gente tava esperando mais a gente tava reunido porque era um time de futebol, entendeu? Porque a gente tava indo jogar na Zona Sul pra fazer isso. Aí os policiais passou, abordou os moleques que eram os donos do carro, que até então, na realidade, os moleques mesmo donos do carro eu nem conhecia. Eu conhecia ali no momento, entendeu? Só que é o seguinte, até então... O que foi passado é que eu xinguei, que eu ofendi, tá ligado? Só que isso não aconteceu em nenhum momento. Eu tenho educação, tenho respeito com as pessoas, que nem eu falei pra você até mesmo nas mensagens. A arte musical, ela é que nem o cinema. A gente retrata uma coisa ali, nem sempre o que tá retratando ali vai ser o meu dia a dia. Mas é uma história que eu vi, que eu ouvi, que eu escutei. Se a gente usa esses dialetos, às vezes, na música, essas paradas aí eu coloquei na minha música, referente porque é o que o pessoal conversa no dia a dia, é o jeito que os moleques falam, entendeu? É o que os moleques vê aqui, as pessoal que mora aqui. E se os pessoal consomem, é porque eles concordam com aquilo, eles seguem aquilo. E o erro não tá em nós que tá falando. A polícia militar, ela tem que implantar o respeito, porque ela tá aí pra proteger, então a gente tem que se sentir protegido por eles. Nós não tem que se sentir ameaçado. Então, referente às minhas músicas, os policial tava com a maldade comigo, porque eles, nas minhas músicas, explicitamente eu falo mal da polícia militar mesmo, mas em cima dessas coisas do dia a dia, porque querendo ou não, hoje aconteceu comigo, mas a gente sempre vê acontecendo umas paradas de abuso de poder, entendeu? De opressão, de agressão, de morte, de pessoas que não merecem morrer, então minhas letras relatam essas paradas.
E aí o policial começou a comentar com o outro. Até então só tinha 2 policiais lá e uma viatura. Ó, o MC lá do outro lado. Eles falaram de mim. Eu, em nenhum momento, falei com eles até então, certo? Começaram a falar de mim. Só que até então eles estavam em 2, a gente estava num número grande, então eles não falaram nada para nós também nada para eles. Nós estávamos do outro lado só observando a abordagem, porque nós já estava lá para fazer nosso jogo, certo? O único momento que eu falei ainda alguma coisa foi referente à multa, que eles queriam dar uma multa para o parceiro sem habilitação, porém o carro estava parado. O outro parceiro que não tinha nada a ver, e eu falei que não tinha como eles dar a multa, também não entendo da lei, falei sem saber, certo? Mas foi o único momento que eu falei alguma coisa, que não tinha como eles dar uma multa sem habilitação se ele não estava dirigindo, certo? Só isso. Continuou a abordagem. No momento que eles pediram o apoio, que eu também não sei para quê, porque até o momento ninguém estava demonstrando nenhuma agressividade para os policiais, ninguém estava demonstrando resistência, certo? A abordagem deles, no momento que eles pediram o apoio, que chegou a base, a polícia militar, a tia, a mãe do meu parceiro, do Vitor, ela falou pra mim entrar pra dentro da casa dela porque ela tava preocupada, que ela viu maldade dos policiais comigo, entendeu? E ela falou pra mim entrar pra dentro. Eu entrei, fiquei na garagem. Aí eu decidi ir no portão e olhar o que tava acontecendo. No momento que eu fui no portão e olhei, um dos policiais me viu, olhou pra minha cara, me reconheceu, certo? Eu vi na cara dele que ele me reconheceu. E eu voltei para dentro da garagem, continuei lá dentro, e a abordagem acontecendo. Olha só, Luiz Bate, eu sou nascido e criado na periferia. Eu já fui abordado centenas de milhares de vezes. Eu nunca resisti a uma abordagem, nunca cheguei a um policial, nunca ofendi um policial, certo? Até porque eu não sou louco. Tá bom? Eu sei que a lei protege a polícia, eu sei que um policial tem uma arma, tem um cacetete, tem um colete, tem uma farda, uma proteção do governo. Eu não sou retardado de falar essas palavras que ele está falando, que eu falei na cara de um policial, sabendo que ele ia fazer o que fez comigo, entendeu? E se eu fosse para me fazer isso, eu teria feito nas outras milhares de vezes, das outras milhares ou centenas de vezes que eu não sei que eu fui abordado, entendeu? Só que é o seguinte... A única coisa que eu não quis ser abordada é porque eu estava dentro da minha residência. Não na minha residência, mas estava dentro de uma residência. Eu não devo nada, eu não tenho arma, eu não tenho droga e ele não tem mandato, certo? Então eu não tenho obrigação de sair de dentro da residência. Então ele veio no portão e falou para mim, sai, encosta aqui, vagabundo. Falei, não, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu não falei para ele, vai tomar não sei na onde, que foi o que eles falaram que eu falei. Se eu não sei o que... Não falei. Quem estava lá sabe. Toda a multidão estava lá, viu. Entendeu? E aí foi o que aconteceu depois. Ele entrou lá, tentou me tirar a força, entendeu? E me levou, me conduziu, me enforcou, quase me matou asfixiado. Eu vi meu corpo saindo eu vi minha alma saindo do meu corpo, entendeu? Porque eu tava roxo, eu vi tudo ficando branco, certo? Uma coisa que não era necessária, porque querendo ou não, eu não devo, eu não sou criminoso. E ele me conduziu e eu saí, tô aqui. Por quê? Porque eu não devo. Entendeu? Então não tinha necessidade disso. Então foi tudo isso que aconteceu. Eu não xinguei, não fiz nada. E os policiais foi totalmente errado. Aí depois que eu fui conduzido para a delegacia, dentro da viatura, inclusive, o policial que me conduziu trocou umas ideias comigo. Falou, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu acompanho seu trabalho. Vi que você é um moleque que veio de favela, acompanha as batalhas de rima. Porque é o seguinte, Luiz Bate. Eu participava... organizava milhares, não, centenas de eventos culturais. Eu já participei aqui na Quebrada, já rimei em escolas, já dei palestra, certo? Eu tô uns anos de caminhada, eu estourei rimando no trem, porque eu rimava no trem para ter meu sustento. Eu sou moleque, eu sou artista desde sempre, e a comunidade me conhece. Os pessoal sabe que eu sou artista, entendeu? Sabe que eu nunca fui envolvido com crime. E aí, resultou nisso tudo. O próprio policial sabia qual que era meu trampo, pediu desculpa pra mim, só que quando chegou na delegacia, o mesmo policial que conversou comigo foi de acordo com a mentira que todos os outros policiais estavam falando. Inclusive, o depoimento que você deu ao vivo falou que uma testemunha falou que eu falei isso e aquilo. Essa testemunha é o próprio policial. Então, tecnicamente, não é uma testemunha, entendeu? Porque nenhuma testemunha que estava lá presente vai falar que eu xinguei ou que eu ofendi, porque isso não aconteceu em nenhum momento, certo? A resposta da pergunta é essa, o que aconteceu no dia. O MC... Agora, se você não xingou os policiais, se não existia motivo para essa ação, por que os policiais levaram você para a delegacia? Pelas letras, ele me conhecia, o próprio policial que fez isso, ele falou pra mim quando eu tava na viatura, aí você não gosta de falar pra caralho, de opressão, desculpa o palavrão, às vezes,
costume. Você não gosta de falar de opressão, não gosta de falar de nós. Agora você vai ver, você vai sofrer, você vai apanhar. E aí ele fez isso aí, entendeu? Ele falou isso pra mim na viatura, quando ele me colocou lá dentro. Então, você acha que esse policial já estava atrás de você ou foi uma oportunidade dele tentar se vingar das suas letras? Ó, quem acompanha minhas redes sociais sabe que já é de um tempo que eu venho postando, falando nos meus stories que eu ando sofrendo ameaças de policiais, entendeu? Então, na minha quebrada, essas fitas já é rotina dos caras me ver, me abordar, só que eles não me agridem, não faz nada comigo, porque a população tá sempre lá filmando, e foi o que aconteceu. Então, é procedimento padrão. Quem me respeita, eu respeito. Boa tarde, me abordou, tranquilo, nunca resisti. E isso é padrão, mas eles sempre me falam palavras, sempre me falam que vão me pegar numa madrugada, que vão fazer alguma parada comigo. Nesse dia, ele veio me abordar dentro de casa, como eu não quis sair, para ele foi o motivo suficiente dele fazer o que ele fez, por uma raiva que ele já tinha de mim, entendeu? Entendi. Agora, me diz uma coisa, o Salvador, eu acho que a sua versão tá colocada, eu acho que a sua versão está esclarecida e agora a justiça vai estabelecer, né? Já foi para o juizado de causas. Me fala uma coisa, eu vi aqui a tua letra, por sinal, você me desculpe, eu não conhecia o seu trabalho, mas agora vou acompanhar de perto, porque estou impressionado com a quantidade de pessoas que seguem o seu trabalho. Mas aqui numa dessas suas músicas, você diz o seguinte: outro dia na quebrada eu logo fui enquadrado, minhas pratas estavam brilhando, o verme ficou atacado. O verme é o policial? Você se refere ao policial nessa hora? Com certeza absoluta. E aí você diz ali, eu sou daqui, eu moro ali, faz sua cota, já veio me perguntando de onde sou, tô atrasado, não aguenta nós vencer, nós é folgado, os gambé, também se referindo à polícia, goste ou não. Você acha que para mostrar sua posição precisa provocar a polícia dessa maneira, Ilici? Não. Agora você tocou no ponto que eu queria, no ponto que eu tava esperando. Eu sou morador da Zona Leste de São Paulo, do extremo leste de São Paulo. Meus familiares são de São Mateus, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista e Itaquaquecetuba. Eu morei em todas essas quebradas, com 8 anos eu vim morar em Itaquá. Quem conhece aqui sabe que é uma região periférica, inteira. Muitas favelas, muitas quebradas, muitos lugares que é rua, mas lugar de gente pobre, certo? Eu tive uma condição, depois que eu comecei a entrar no funk, comecei a frequentar lugares de pessoas ricas. E foi nesse momento que eu vi como a polícia militar age diferente nos locais e com pessoas, certo? Então, eu assisti uma entrevista do delegado da Cunha, do delegado, tô citando o delegado como exemplo, na onde ele fala sobre os artistas que fala da polícia. E o próprio delegado falou, um artista para perder o tempo dele escrevendo uma letra dessa, é porque ele já sofreu alguma coisa na pele, é porque ele já viu com o olho dele, entendeu? Então, se a gente tá falando da polícia militar, não é porque a gente odeia, porque a polícia militar é um órgão criado para proteger nós, a gente quer se sentir protegido por ele, você tá entendendo, Luiz Bate? Só que o que a gente passa na nossa música, a gente quer que a molecada, que os pessoal da quebrada se sente representado, que nem eu falei pra você, eu não sou vagabundo, eu sou um moleque estudado, um moleque que tá no meio artístico há anos, entendeu? E a gente aprende a falar a língua dos pessoal que mora aqui, porque a gente é nascido e criado aqui. Você tá me entendendo? Então é o seguinte, se eu tô falando um bagulho desse publicamente nas minhas letras, é porque 80% das pessoas que moram aqui pensa isso, passa isso e vê isso. Porque o policial, quando aborda alguém aqui, dá tapa na cara e chama de lixo, entendeu? Não só o criminoso, como muitas vezes passa na mídia, que ele só faz isso com o vagabundo. Não é verdade. Se ele escutar uma palavra que ele não gostar, ele vai agredir. Ser folgado não é porque eu xingo os policial, porque eu bato de frente. É porque eu não aceito desrespeito. Isso pode ser de policial, pode ser de criminoso, porque eu também não pago pau pra crime, entendeu? A gente tem algumas músicas que falam de crime, porque nós narra a realidade que nós vê. Assim como nós também tem músicas contra as drogas, nós tem música do que nós vê. A gente não escreve só o que nós vive, nós escreve o que todas as pessoas vivem. Nós espera falar por todos, entendeu? Então, o meu intuito das minhas letras é trazer uma realidade. Se os policiais implantassem respeito
quebrar nós dentro dessas comunidades, a gente não ia ter esse pensamento. Se os nossos amigos não morressem todos os dias, se a gente não fosse espancado, se os caras não entrassem dentro da nossa casa, porque tem um vídeo viralizado aí no YouTube do mano lá em Alphaville, milionário, xingando o policial de lixo na cara dele, chamando a policial feminina de um nome que não é nem bom falar aqui, porque é uma palavra de baixo calão, e o policial não faz nada, porque o cara tá dentro da mansão dele, só que quando é aqui, se você fala não, ele entra dentro da sua casa e te busca, entendeu, Luiz Bate? Então, é uma coisa que assim, a ação gera reação. A gente não quer ofender a polícia militar de graça, nós odiamos vocês, até porque o que o policial falou pra mim, são 100 mil homens armados e fardados. A gente nós não somos contra eles, a gente só pede respeito, preparo. Se os caras parar de ser agressivos, de ser opressivo com nós não vai fazer letra que vai falar mal deles, nós vamos agradecer eles por estar protegendo nós e fazendo o papel deles. Salvador, você tá entendendo? Tá me ouvindo, Salvador? Presta atenção, ó. Lógico que tô. Aqui no programa, eu já tive um monte de MC que foi preso por droga, que foi preso por assassinato, que foi preso por roubo, por dirigir bêbado. E eu já tive também no programa policial que já foi preso por assassinato, não no exercício da função, não foi auto de resistência, assassinato por maldade, por roubo, por formação de quadrilha. Eu acho que se você generalizar tudo, se você não generalizar a corporação, eu acho que você vai ganhar força para passar a tua visão, entende? Para passar o teu ponto de vista. É a mesma coisa, se eu visse um monte de MC aprontando, eu ia achar que você é tranqueira também. Ah, porque eu vou generalizar. Pô, o MC foi preso por assalto, MC foi preso por tráfico de drogas ou estupro, todo MC é tranqueira, e é mentira. Da mesma maneira como, porque alguns policiais fogem da conduta, você chamar um monte de policial dessa forma, de verme, dessa maneira. Não tô chamando um monte não, de forma alguma. Na letra eu tô retratando sobre o policial que me abordou. E é o seguinte também, pra você ter um entendimento, infelizmente pela forma que a corporação funciona, não é porque os policiais são ruins, porque o policial é ser humano. É que nem a pessoa que mora aqui, tem gente que é ruim, tem gente que é boa. E ele tendo o poder na mão, a pessoa que é ruim se torna 3 vezes pior. Eu não tô generalizando, só que o problema é o seguinte, Luiz Bate. Eu tenho um parente policial, entendeu? Já deixando claro, eu tenho um parente policial civil, policial militar, entendeu? E é o seguinte, pra você ter um entendimento, eles mesmo me falam, às vezes o policial pode até ser bom, só que foi o exemplo que eu te dei, ele vê o outro policial fazendo mal, ele não denuncia o amigo dele, às vezes por medo, às vezes até o próprio policial bom é oprimido dentro da corporação, você tá entendendo? Então, tipo assim, se ele não denuncia, se ele não vai contra, ele tá indo de acordo, ele tá compactuando, ele é errado também. É a mesma forma aqui. Se eu ajudar o criminoso que estiver fazendo alguma parada, colocar ele dentro da minha casa, numa perseguição, uma parada, eu também não tô sendo cúmplice? Eu também não vou cumprir pena? Então é a mesma parada, só que eu não generalizo não, que nem eu falei pra você, eu tenho um parente policial e eu gosto dos meus parentes, não tenho problema com eles. Quando a gente fala uma parada assim, não é generalizando, é porque as coisas que nós vê, que nem eu tô te passando, tá ligado? E é o seguinte, são 3 pontos de poder nesse Brasil que a gente tem. O 4º ponto, na real, que é o ponto que não é 3, são 4. Só que o 4º ponto é um poder manipulável, que é o poder principal, que é o da massa. Só que o poder da massa não consegue se focar num só ponto. Só que a gente tem 3 pontos de poder, que é a política, a polícia e o crime. Só que se você for parar pra olhar, ô Luiz Bate, a política ela é podre por ganância, entendeu? A polícia ela é podre porque ela é criada pra proteger a política que já é podre. Entendeu? E o crime é podre também, porque o crime seduz nossas crianças, faz nossas crianças perder a vida, né? Não vai de acordo com o crime. Só que o crime é podre em resposta da podridão deles, em resposta do descaso, da falta de educação, entendeu? Em resposta da falta de estrutura, tá ligado? Porque o moleque que tem mais 7 irmãos, que não tem um pai porque o pai dele morreu cedo, só tem a mãe trabalhando o dia inteiro, quando surge uma oportunidade de alguém chamando ele pra ganhar um dinheiro só pra ficar ali na esquina, você acha que um moleque de 12, 13 anos não vai aceitar pra ir lá? Então é assim que começa a mente de um criminoso. Com 12 anos ele tá ali na esquina, com 21 anos ele tá matando um cidadão. Então é uma coisa que gera outra. Nós não pode julgar o próximo, assim como eu também não julgo a polícia. Você tá entendendo? Eu só tô falando o que acontece. Você tá entendendo? Isso que eu tô passando aqui na rede. Eu entendi. Tá ligado? Salvador, eu quero agradecer a tua entrevista. Como você tinha muitas vezes também a percepção... Eu que agradeço o espaço aí pra poder falar aí, entendeu, Bate? Então, se você acha que a mídia não dava espaço também para a comunidade, para a favela, você está vendo aqui que eu tento mudar isso na concepção e na cabeça de muita gente. Eu faço questão de ouvir os lados. Quem sou eu para julgar alguém? Mas você é alguém para dar a sua versão e para falar a tua verdade. Entendi. Um grande abraço, amigo. Obrigado. É nóis, fica com Deus, Luiz Bate. Muito obrigado.
Tá certo, tá aí. Ele deu a versão dele, a polícia deu a versão dela, agora cabe à justiça investigar.